palavra que eu quero repartir com vocês nessa noite de segunda-feira, ela está lá em 2 Timóteo 4, no verso 7, uma passagem muito conhecida, você com certeza já ouviu falar sobre ela, onde o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Em outro momento, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala sobre a jornada da vida, a corrida da vida. E como funciona uma corrida? Uma corrida, ela é cansativa, você tem que parar para tomar água, você se sente cansado, você começa a transpirar. Numa corrida, às vezes você vai ter que subir morro, às vezes você vai ter que descer ladeira. Então, uma corrida tem diversas fases, tem diversos processos. E quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui que eu combati o bom combate e eu guardei a fé, o que o apóstolo Paulo estava tentando nos ensinar aqui? O apóstolo Paulo, ele estava dizendo o seguinte: eu completei bem os meus processos, eu vivi os meus processos de maneira plena. O apóstolo Paulo, quando ele disse isso, que eu combati o bom combate, eu guardei a fé, ele estava dizendo que, olha, a fé foi o combustível para quê? Para evitar as dificuldades da minha vida, para que as minhas expectativas pessoais, as coisas que eu projetei na minha mente acontecessem? Não, ele estava dizendo o seguinte: a fé foi o combustível justamente para que eu enfrentasse e eu vivenciasse bem os meus processos. E aqui é o ponto que eu quero abordar com você. Muitas vezes estão acontecendo coisas na nossa vida e os nossos esforços no dia a dia, eles estão carregados de expectativa. Por quê? Porque a nossa fé, muitas vezes, a gente acredita que fé é uma maneira de nós acreditarmos que as coisas vão dar certo pra gente. A fé é uma maneira de pensar positivo para que as coisas deem certo na maneira que nós projetamos na nossa cabeça. E é aí que entra o problema. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de sucesso muito equivocada. A Bíblia traz totalmente o oposto dessas questões relacionadas a sucesso. Fala sobre perder para ganhar, fala sobre morrer para viver. E quando você vai numa praia, numa piscina, a sua tendência é ficar no raso. Para quê? Para que você se sinta seguro. No reino de Deus, se você ficar no raso, você vai morrer, você vai ter que mergulhar em águas profundas. E mergulhar em águas profundas é vivenciar processos. Então, muitas vezes, a nossa fé, ela é muito equivocada. A gente acredita que fé é pra gente pensar positivo, as coisas darem certo e saírem do jeito que a gente projetou. E aí entra a frustração, os nossos esforços, as nossas expectativas são totalmente frustradas e a gente entra até numa zona que a gente chama na psicologia de desamparo aprendido. Você vivenciou tanto aquela situação de frustração nas coisas que você projetou, na vida que você projetou na sua cabeça para você, que depois você entra num estágio de desânimo, de desesperança, que você não tem nem mais forças para lutar, sabe? Para reverter a sua situação. Por quê? Porque eu pautei a minha fé num alicerce errado. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, combati o bom combate e guardei a fé, o apóstolo Paulo estava dizendo o que para nós? Que eu completei bem os meus processos. E a fé foi o combustível que eu tive para quê? Não para fugir dos processos, não para me blindar do sofrimento, não para fazer com que eu fugisse das dores que eu precisaria viver. Não foi para isso, nem para garantir que as minhas expectativas pessoais, aquilo que eu projetei, imaginei para minha vida se cumprisse. A fé foi para que eu vivenciasse bem os meus processos. E a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: você tem uma fé para te blindar dos desafios, para evitar os sofrimentos, ou você tem uma fé para vivenciar bem os processos? Porque os processos são inevitáveis. Essa semana nós vamos viver vários processos. Que a nossa fé, que a minha fé, que a sua fé seja uma fé não de acreditar, de projetar na sua cabeça, de pensar positivo, não, vai acontecer assim, assim, assado, do jeito que eu tô sonhando, porque eu tô orando, tô pedindo a Deus, tô clamando. Não, que a sua fé seja para
passar bem, vivenciar bem os processos, para que você seja bem-sucedida nos processos e as coisas aconteçam não segundo a maneira como você projetou na sua cabeça, mas na maneira que Deus quer te levar para vivenciar os processos e passar por eles de uma maneira plena. Feliz semana para vocês!